tudo que você está com pressa para obter, você está imaturo para ter. Ok. Já está faltando. Saudações, seja bem-vindo ao MTS Podcast. Aqui você entenderá que a sua vida está debaixo de um princípio, a sua vida está debaixo de um propósito. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, ele vai se apresentar. Saudações, daqui fala irmão Samir. Estamos aqui para debater sobre causas muito importantes que vão exatamente convergir na nossa espiritualidade, nosso bem-estar como cristãos, a nossa caminhada em Cristo e trazer uma iluminação dentro daquilo que todos nós, como seres humanos, precisamos perceber para não sofrermos enquanto Jesus já pagou o preço. Hoje temos aqui um tema a ser explanado. Hoje vamos falar sobre o poder por trás das cenas. Irmão Samir, o que é falar acerca do poder por trás das cenas? Quando falamos atrás das cenas, nós conseguimos observar que todo filme, primeiramente para acontecer, ele ocorre atrás das cenas. Faz-se no backstage para haver a concretização dentro do estúdio, né? Ou seja, para sair o próprio filme, aquele que nós vamos ver, qualquer que seja gospel ou não, primeiro é feito um trabalho. E esse trabalho é feito atrás das cenas. E esses trabalhos, quando são feitos atrás das cenas, permitem com que o filme saia como deve, assim como não devia sair. Então, usando esta analogia, trazendo para o ramo espiritual, também existem poderes atrás das cenas. Ou seja, o que esses filmes concretamente estão a fazer é nos trazer uma reflexão do que acontece no ramo do espírito. Então, quando queremos falar do poder das cenas, estamos a falar de poderes que atuam exatamente no backstage, orquestrando negatividade contra a vida do ser humano. Poderes que aparentemente não conseguimos ver a olho nu, mas os resultados, que são aquelas situações adversas, aqueles problemas inesperados que começam a acontecer. Então, este é o resultado, na maior parte das vezes, de poderes atuar por trás das cenas. Exato. Os problemas que as pessoas têm vivido, olhando para as circunstâncias que as pessoas têm vivido dia após dia, conseguimos perceber que há um poder por trás de cada acontecimento. Exato. É isso? Sim, há um poder por trás de cada acontecimento, porque, como eu digo, muitas coisas que atualmente nós conseguimos ver no ramo físico, o ramo físico é reflexo do que acontece no espírito. Então, quando trata-se exatamente das coisas espirituais e poderes atrás das cenas, estamos a querer dizer o seguinte: primeiro é concebido o ataque espiritual no ramo do espírito, para posterior dar a luz no físico. E estas situações todas são feitas atrás das cenas. Por isso que nós não conseguimos ver e nem saber de onde veio, senão não seriam poderes atrás das cenas. Olhando para o Evangelho, olhando para o cristianismo, será que existem esses poderes por trás dos pregadores, por trás da mensagem? Exatamente, existem muitos desses, porém, infelizmente, como a palavra do Senhor diz no livro de Oséias 4:6, que o meu povo sofre por falta de conhecimento, o Senhor Deus foi muito específico, não fez acepção de pessoas. Tipo, os meus pastores é que não sofrem, ou somente a igreja. Ele só disse: todos são o meu povo, nós que pertencemos à nova Israel espiritual. Então, quando se trata desses poderes no Evangelho, nós conseguimos observar que, em parte, há uma demanda exatamente de supostos ou aqueles que alegadamente queriam servir a Deus, mas abandonam o Evangelho da verdade para se conectar ao Evangelho iludidos pelo poder, em que eles querem mostrar como eles profetizam, como eles têm visões, como eles exatamente são maduros.
Mas o cristianismo não é de tanto mostrar, é do quão você é íntegro diante de Deus. Porque a reputação é o que as pessoas te veem, mas a integridade é como Deus te vê. Então, devido a esta demanda pela busca do poder, as pessoas acabam se submetendo a certas situações exatamente inesperadas. Ou seja, o inimigo acaba detectando exatamente essa vontade, às vezes por nossas expressões, por nossas atitudes, que temos aquela ânsia pelo poder. Então, aquela informação traslada desde o ramo físico para o ramo espiritual. Então, os espíritos, depois de terem esse conhecimento, o que acontece? Há uma orquestração no ramo dos espíritos, em que, maioritariamente, não digo que é só este, mas maioritariamente, o servo de Deus vai receber um ataque. Mas que tipo de ataque? Se através a partir do ramo das águas, o reino marinho, em que a pessoa está ali em chamas, mas de repente aparece uma mulher. E aquela mulher, sempre o objetivo dele quer casar com ele. Às vezes pode aparecer como uma situação que ela está a sofrer, mas o objetivo final é conseguir atacar aquele homem de Deus. Esse ataque não vem só porque pronto, mas o objetivo sempre, o final, é abater, porque uma vez abatendo um servo de Deus, mais almas são cativadas no reino das trevas. Então, essa pessoa, para vir ao encontro desse homem de Deus, ela não vem somente por vir. Ela, para vir, há uma orquestração espiritual que já foi concebida no espírito, a partir da informação que foi observada pelo homem de Deus. E depois de ser cativada essa informação, é feita a orquestração, concebendo no espírito, dando a luz no físico, seja através do reino marinho, reino animal, reino humano, reino da floresta, reino desse. São muitos reinos. Então, dentro desses reinos, de acordo com o objetivo do ataque das trevas, eles fazem essa orquestração atrás das cenas com o objetivo de abater aquele homem de Deus. E ele e esse abate vem exatamente com o objetivo, ou seja, de que forma? Com aquilo que o pastor gosta. Porque se vier com chifres, o pastor há de orar. O que é falar de poder no cristianismo? Está escrito na palavra do Senhor, disse: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, o Deus Altíssimo. Então, a partir do momento, primeiramente, que nós aceitamos, recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que nós somos transportados das trevas para o reino do seu Filho amado, ou deste mundo para o reino do seu Filho amado. E uma vez transportados, nós encontramos na plataforma que se chama Reino dos Céus. O Reino dos Céus quer dizer, ele domina exatamente, ou seja, é regido por Cristo. Okay? Então, entrando lá no Reino dos Céus, nós poderemos encontrar, por exemplo, quando a palavra do Senhor diz: eis que é chegado o Reino dos Céus. Uma das abordagens, o Senhor Jesus dizia numa explicação: é chegado, vão e diga a João que é chegado o Reino dos Céus, e os mortos estão a ressuscitar, os enfermos são curados. Significa que a demonstração de que nós já entramos no Reino dos Céus é a manifestação do poder de Deus. Porque a nossa pregação não consiste em palavras de sabedoria humana, mas em espírito e demonstração de poder, significando que quando você aceita, recebe o Filho de Deus, como aceita Cristo, recebe Cristo, você é transportado para o reino dos céus. Sendo transportado, você é transformado. Quando você é transformado, você recebe impactação. E aquela impactação dá-te poder. E recebendo poder, você recebe graça. E a graça vem acompanhada com unção. E é nesse momento que você ora, manifestações acontecem. Hoje em dia, toda a gente é atraída por poder. Exato. Toda pessoa tem poder, seja cristão ou não, toda a gente anseia pelo poder. Exato. Nesse desejo que as pessoas têm pelo poder, é fácil ser adulterado, ou seja, um cristão ou um pastor que consegue ver nos outros poder nas suas igrejas, consegue ver manifestação de poder, e na sua igreja não. A pergunta que nós estamos a fazer é: será que é possível que você pregue o evangelho sem a manifestação de poder? Ou seja, a manifestação de poder resume-se na manifestação física.
das pessoas na igreja? Ok. Indo direto à sua questão, Uhum. né, na que já deu uma boa conclusão aqui no Uhum. término, quando falamos dessa demonstração de poder, a sua reflexão não consiste apenas em a pessoa cair no chão, Uhum. só gritar na igreja, mas se um dia você acidentar com um carro, alguns efeitos vão se ver no teu corpo. Significa que quando você entra em choque com o poder, a manifestação do poder de Deus é a palavra de Deus. Quando você entra de encontro com o poder de Deus, a palavra de Deus, a manifestação não é somente física. Física às vezes é um reflexo dependendo do caso que se encontra, mas a tua transformação. Não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que possais provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação também é uma demonstração de poder. Significa que quando você recebe o poder, há uma transformação na tua maneira de raciocinar em relação a coisas da sua própria vida, a vida das pessoas e da sociedade. Então não se restringe apenas em cair no chão, mas também na mudança de comportamento. A transformação também é uma demonstração de poder. Exato. Muito abençoado. O que está por trás da manifestação do poder de Deus? E o que está por trás da manifestação do poder de Satanás? Certo. Está escrito na palavra do Senhor que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Uma vez percebendo que há uma elucidação da escritura concernente à luz e às trevas, aqui nós observamos, primeiro ponto, uma superioridade da luz em relação às trevas. Então, primeiramente, começando com o menor, né? Em ordem crescente. Quando falamos dos poderes, o que está por trás das cenas do poder das trevas, primeiramente não começou agora nessa discussão, começou antes do Jardim do Éden. Que foi mesmo lá no céu, na expulsão do próprio Lúcifer. Porque se achou iniquidade em seu coração, ele foi expulso. Ainda não tinha feito, só se achou. Se achou. Ele não tinha ainda. Antes de executar, antes de fazer. Então, o próprio Lúcifer, quando pecou, transformou-se em Satanás. O pecado fez com que Lúcifer transformasse em Satanás, porque Lúcifer significa luz. Então, quando o inimigo cai, ele levanta-se contra tudo que tem a ver com Deus. Ok? Então, uma vez levantando-se contra tudo que tem com Deus, com a terça parte dos anjos caídos que foi deplorado, o que nós observamos no apócrifo do livro de Enoch, é que aqueles anjos caídos ensinaram os homens como usar drogas, como usar planta com planta para conseguir fazer cura e conseguir prejudicar alguém. Conseguiram ensinar o homem como usar armas e montar armas. Foram esses anjos caídos. Como exatamente para usar maquiagem. Aquelas mulheres que estão se maticar de qualquer maneira. Anjos, isso foi uma lição que anjos caídos trouxeram. Não obstante, por que Jezabel tanto se adornava com essas maquiagens? Então, significa que por trás do poder das trevas tem esses espíritos contrários, ok? Esses espíritos contrários que não tem nada a ver com Deus, entende? Então, para poder alcançar exatamente a manifestação desse mesmo poder das trevas, há necessidade de pactos. Não há manifestação sem pacto. Você consegue observar que tem pessoas que matam antequeridos, matam seus familiares, seus pais, matam pessoas amadas em busca desse poder, mas o poder não é só para cair no chão, para ter bens, propriedades, para ter nome na sociedade, ter dinheiro, ser conhecido como alguém, ok? Então, como eu dizia, não há poder sem pacto, significa que é o pacto que está por trás do poder das trevas. Após firmado um pacto, exatamente você está a dar uma autoridade legal, ou seja, uma legalidade na sua jurisprudência legal que é aqui na Terra,
de convidar espíritos maus para através de ti causarem problemas à humanidade. Basicamente, essas pessoas, para poder alcançar a manifestação do poder das trevas, elas consistem normalmente, nós quando vamos ler os testemunhos daqueles irmãos que recentemente se converteram, por exemplo, o Emmanuel Enem, já há aproximadamente 10, 15 anos atrás, uma das reportagens é que a pessoa em algum momento, mesmo que queira buscar a Deus, às vezes por causa daquela ânsia de querer boas coisas na vida, ele acaba saindo e buscando por métodos supersticiosos, ou seja, cortamatos, não gostam de obedecer o processo. Eles querem, quer dizer, a urgência, como diz no meu livro, por que nós devemos dizer por aparências, né? Quer dizer, a urgência pelo cumprimento das aparências faz com que pessoas usem cortamatos para alcançar o sucesso. Então, no momento que eles estão nessa busca, o inimigo, após detectar, porque Satanás não lê o coração, a Bíblia somente diz: só o Senhor é que conhece o coração do homem, e só o Senhor é que muda. Apenas o inimigo pode conhecer se você começar a falar, fazer pelo que você demonstra exteriormente. Ok? Então, uma vez exatamente que a pessoa é detectada que há um desejo inflável dentro daquela pessoa, aqueles espíritos fazem uma orquestração em que dentro de algum tempo, fora de tempo, ou dentro de algum tempo, você conhece alguém. E aquele alguém acaba te submetendo a certos vícios. Dizem, não, porque a pessoa não pode ser influenciada. Não depende da pessoa. Depende da unção daquela pessoa carrega, que veio até você. Então, a unção daquela pessoa é que exatamente toca você ao ponto de seguir aquilo. Por isso que as pessoas que não são espirituais dizem: ela se bebeu foi porque quis. Não foi porque quis, foi porque a unção que você trouxe é que coagiu aquela pessoa para beber. Então, no momento que a pessoa começa a entrar nos vícios, chega uma fase que as coisas começam a definhar. Então, também há de vir outra pessoa e para vamos lá, conhece um tio, um babalaô, um mulaula, vai te ajudar. Então, a pessoa começa a ingressar nas ondas do curandeirismo. E uma vez você entrou no curandeirismo, você está a um passo de entrar na feitiçaria. Não existe curandeiro feiticeiro. Estou a dizer você que acabou de entrar em busca de querer solução, ora está doente aqui, ora tem um problema. Você, logo que entra para o curandeirismo, você está a um passo para a feitiçaria. Então, no momento que você começa a despender o seu tempo nessas práticas, nós percebemos pela escritura a constância, ou seja, a Bíblia diz assim: onde estiver vocês dois a orar, né, eu me faço achar. A constância em alguma busca atrai uma entidade espiritual. Então, todo homem que estiver a orar há de exatamente atrair essas entidades espirituais. Então, atraindo para si, quer dizer, chega uma fase que firma-se um pacto, ele gradua de nível de curandeiro, torna-se feiticeiro. Depois, ele faz o quê? Faz o mestrado, que torna-se satanista, que é profeta de Satanás. Ok. As pessoas pela sede do mediantismo, ou seja, queremos coisas em Deus, mas queremos as coisas em Deus em nosso tempo. Então passamos por passar por caminhos que, em vez de nos dar o divino poder de Deus, acabamos atraindo um poder estranho. Exato. Que faz com que nós tenhamos o que queremos. Exato. Mas o que nós queremos, da maneira que nós conseguimos, faz com que algo em nós ou prejudique o nosso verdadeiro destino em Deus. Sem querer lhe cortar, ou melhor dizendo, tudo que você está com pressa para obter, você está imaturo para ter. Ok. Já está duro. O que está por trás do poder de Deus? Muita gente quer o poder de Deus, muita gente aceita o poder de Deus, mas por causa de não conseguir, será que é tão difícil acessar o poder? O que está atrás do poder de Deus? Não é difícil, mas a resposta é a mesma. A partir do momento que você está em busca de algo, exatamente que em algum momento você não está na fase, você está imaturo, ok? Mas há um porém, existe aquela vontade, porque Deus não vai te dar algo para você desperdiçar. O poder de Deus é dado com utilidade, primeiro ponto. Mas antes de tudo isso, Gênesis de tudo isso, a palavra do Senhor diz: cada um viva na vocação com que foi chamado, porque assim podereis entrar nos seus pelas portas. Pelas portas. Para cada vocação que você foi chamado,
há um nível de poder que foi especificado só para você. Ok? Mais ninguém na Terra. Para todo ser humano há um nível de poder que foi especificado. E para alcançar exatamente é impossível sem carregar a cruz. Primeiro ponto. Segundo ponto. Profundo. Segundo ponto. Uhum. O que eu gosto até de explicar aos meus irmãos novatos na fé, né, é que ao invés de se preocupar com busca pelo poder, que é o evangelho da enganação, preocupem-se na intimidade com Cristo, na intimidade com o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é a manifestação do poder de Deus. Ok? Quando você tem comunhão com o Espírito Santo dá exatamente, você quando anda com o Espírito Santo, você está a andar com unção do Espírito. Então, a unção do Espírito provê a manifestação desse poder. Ok? Mas tem uma coisa, você pode ter unção, depois você pode querer manifestar aquele poder. E depois você pode querer ter a presença de Deus contigo. E depois você pode querer manifestar a glória de Deus contigo. Ok. São níveis diferentes. Okay? Você pode receber primeiramente unção. Que unge com o homem de Deus, você começa a orar, as pessoas começam a cair. Mas aquela unção, se não for cultivada, vai acabar. É isso que a maior parte faz. Agora vai naquele homem de Deus, agora vai ali. A busca de poder não é genuíno. Ok? Por quê? Porque você não sofreu para ter aquilo. Ou seja, Deus permite o sofrimento vir na vida do servo de Deus para poder lhe qualificar, para lhe capacitar para o poder e a glória que ele está para derramar na vida dele. Okay. Então, querendo dizer que o quê? Primeiramente, quando se trata the powers behind the scene, do poder atrás das cenas, do poder de Deus, primeiramente, como dizia eu, é aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Aceitando Cristo como Senhor e Salvador, segundo ponto, arrepender-se dos seus pecados. Parar de fazer aquilo que você fazia antes, mudar. Porque esse arrependimento, ou seja, você só recebe o perdão dos pecados quando você se arrepende. E a manifestação do arrependimento é quando você muda. Então, se você está todos os dias já ir pecar, a dizer que vou pedir perdão, e pecar e dizer vou pedir perdão, significa que você ainda não foi perdoado, porque você não mudou. Então, o instrumento do perdão é a mudança. É a mudança. Você quando começa a mudar é porque você já foi perdoado, já recebe o perdão ali. Então, depois do arrependimento, você exatamente é de misericórdia, desenvolve uma vida devocional em que você primeiramente vai buscar a face do Senhor, acima de tudo e todos. Então, buscando a face do Senhor, o que é que vai acontecer? Durante esta jornada, nós percebemos pelo livro do David Young, que o Senhor tenha na glória do seu reino. Ele diz, o avivamento, a oração é a chave do avivamento. Quanto mais você orar, mais próximo você estará de Deus. Okay? Quanto mais você parar de orar, mais distante estará de Deus. Então, quanto mais você estiver próximo de Deus, você recebe iluminação. E aquela iluminação traz poder. Sem você buscar, a manifestação virá. Porque você já está a andar com Deus. Está conectado. Então, você, uma vez conectado à fonte, você torna-se um instrumento vivo nas mãos de Deus. Por isso que quando você vê uma cura acontecer na igreja, aí só não diz obrigado pastor, diz obrigado Jesus. Porque a chave de fenda não é chave de fenda se o mecânico não pegar para apertar parafuso. Ok. O pastor é a chave de fenda. Apenas isso. Ok, pega de mecânico. Algo que o Américo também disse aqui, disse que Deus dá poder de acordo com a sua vocação. Ok? Quer dizer que fora daquele que é a minha capacidade de suportar, Deus não irá me dar. Então, como é que podemos explicar alguém que hoje é apóstolo, amanhã é profeta, dia seguinte é bispo ou arcebispo? O que essa pessoa está a ansiar, ou o que está por trás desses vários chamamentos que a pessoa se faz? É o seguinte, há um problema no corpo de Cristo, ou no seio dos irmãos, melhor dizendo, para ser mais específico. É
encontram certos espiritualistas e não pastores espirituais, Ok? em que tendem a querer exatamente trasladar ou querer tomar a glória de Deus. Porque quem chama é Deus, o homem apenas confirma. Confirma, ok? O teu chamado, quem te dá é Deus. O homem só vai confirmar. Deus vai te entregar um chamado que é teu. Tá bom, vou te dar um exemplo. Eu sempre gosto de usar essa analogia. Que o físico é o reflexo do espírito. Você é apóstolo, profeta. Depois é evangelista. É doutor. Mestre da lei ou depois é evangelista. Claro que tem algumas exceções, né? Que pelo chamado de Deus, nós aprendemos pela escola profética que qualquer um pode ser profeta, Ok. né? Seja chamado para profeta com seu ofício profético ou aquele que foi exatamente impactado. Tá já vendo? Ok. Ok. Mas existe aquilo que na íntegra você foi chamado por Deus para fazer aqui na terra, ok? Algo específico. Exatamente para você fazer aqui na terra. Então, este chamado você somente recebe da parte de Deus. E quando encontra um homem de Deus que anda em retidão, você vai receber a confirmação desse chamado. O problema é que a pessoa quer estar na igreja, quer viver a vida como ele quer. E somente estar numa igreja porque pronto ele está, porque eu preciso deixar com que Deus manifeste as coisas ao seu tempo. Porque eu não posso correr porque ouvi alguém falar. Eu tenho que esperar que Deus me dê aquela certeza de que de fato é o meu chamado. Porque senão você estará a operar dentro de um gabinete que não é teu. Não é possível você ser presidente, primeiro-ministro, depois ser ministro da economia, depois ser ministro da defesa, ser tudo isso. Como? Depois ser presidente do município, ser tudo isso é complicado, ok? Então significa que sempre, por exemplo, a palavra do Senhor quando fala no livro de Jeremias, profeta Jeremias, que desde o ventre da tua mãe eu te conheci, e as nações que o quê? Que dei para o profeta. Significa que desde o ventre da tua mãe você já tinha sido dado um chamado. Desde antes do sêmen do teu pai encontrar-se com o óvulo da tua mãe, Deus já sabia qual era o teu chamado. Ok. Então ali tu tem que ser para descobrir esse chamado. Sim, e porque é importante aqui nós sabermos termos diferentes. Existe aquele chamado dado por Deus e tem aquelas habilidades que nós temos. Por isso você vai encontrar em algum momento uma pessoa que foi dado a profetas nações, mas ele tem negócios dele. São algumas habilidades que Deus nos dá para, com uma reflexão com a eternidade, nós usamos os recursos para avançar o reino de Deus. Muito abençoado, muito abençoado. Amado, quais são as suas últimas palavras a respeito de qual é o conselho que você dá aos nossos jovens que nos assistem, aos nossos seguidores? Qual é o último conselho que você dá acerca disso? Neste momento, o meu maior conselho para todos esses irmãos é que voltemos para a cruz. A palavra do Senhor diz que abre a porta, né? Estreito é o caminho que conduz à salvação. Significa que para sermos salvos, respondendo, né, a pergunta retórica implícita que estou a fazer, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os fornicadores, os adúlteros, todo aquele que ama e pratica mentira. Voltemos ao primeiro amor. Okay, muito abençoado. Esse aqui é a MTS Podcast, trazendo clareza e direção para a sua vida. Partilhe esse vídeo, comente e permita que mais pessoas possam ter acesso. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Shalom.